Um vídeo muito importante para a gente falar sobre os números da Vale. A empresa acabou de divulgar o relatório de produção. A gente vai ver se eles foram bons, se eles foram ruins, porque esse relatório ele é sempre muito realista com o que a gente vai estar encontrando no balanço, que a empresa vai divulgar muito em breve. Olhar também para as receitas da Copel, com notícias muito positivas quando a gente fala de dividendos, e comentar também sobre o Bradesco. A gente começa a ter estimativas e prévias também para o balanço, para a divulgação de resultado, e a gente vai saber se finalmente chegou a hora da virada para o bancão. Sempre lembrando que na parte de baixo de todos os vídeos eu deixo uma lista de indicação de livros que você tem que obrigatoriamente estar lendo antes de investir em alguma ação, antes de entrar no mercado de capitais. Começando pela Vale, que divulgou o relatório de produção na data de ontem. Esse relatório ele é muito importante, ele é muito fiel com aquilo que a gente vai estar encontrando no resultado financeiro. A empresa trouxe bons números e tanto a diretoria quanto o mercado agora eles já têm mais confiança que a empresa vai estar cumprindo a meta, que ela vai estar entregando aquilo que ela colocou no guidance dela. Com um comentário final, inclusive, no próprio relatório da empresa, onde o desempenho desse trimestre reforça a confiança em estar atingindo o limite superior do guidance de produção para 2024. Nesse trimestre, a Vale produziu mais de 80 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso representa uma pequena alta de 2,4% na comparação anual e uma alta de 14% na comparação trimestral, primeiro trimestre desse ano contra o segundo trimestre desse ano. Os números vieram acima do que o mercado espera, só que mesmo assim no dia de ontem a gente teve uma queda de 1% e no ano a gente já fala de uma queda de praticamente 20%. O grande ponto disso não está do lado de dentro, porque a Vale é uma excelente empresa, ele está muito ligado ainda àquilo que eu sempre trago, a commodity e a dependência da China. Só que a gente não para por aí apenas no aumento de produção, a gente teve bons números também do lado das vendas, porque de nada adianta a empresa produzir e não conseguir vender, não conseguir escoar, ela acaba tendo que estocar, e aumento de estoques, não apenas no caso dela, mas para qualquer setor, ele nunca é positivo já nesse trimestre. As vendas cresceram mais de 7% na comparação anual e cresceram 25% quando a gente compara no início do ano. E mesmo com tudo isso, não é certeza que o resultado vai vir alto, vai vir forte, porque mesmo que a empresa faça um excelente trabalho do lado de dentro, e eu sempre gosto de repetir isso, ela é commodity dependente, e do lado negativo fica que o preço do minério de ferro caiu para $98, aqui a gente fala de preço médio praticado. Para vocês terem ideia, o preço de minério de ferro no começo do ano ele era cotado na casa de R$ 140, e na data de hoje a gente já vai ver isso também, ele é cotado a R$ 109, uma queda de 22%, afetado pela fraqueza econômica do país asiático. Já do lado do cobre e níquel, essa área é a área que eu tenho maior expectativa de crescimento da Vale. Os números não foram tão legais, a gente teve uma queda de 4% na produção de cobre e uma queda de quase 25% na produção de níquel. Teve incêndio na operação, teve parada programada para manutenção, só que do lado positivo, o preço desses metais ele cresceu no trimestre. Então, do lado de minério de ferro, a produção cresceu, as vendas cresceram e o preço praticado foi menor. Na parte de cobre e níquel, a produção foi menor, mas ela pode ser compensada por um preço praticado maior. É uma boa prévia, são bons números, mas mesmo assim a empresa vem perdendo valor de mercado, a cotação não para de cair. E a gente pode atribuir isso a dois pontos. O primeiro é a extrema dependência da China, é a commodity dependência. O setor imobiliário de lá não vem bem há alguns anos, a própria economia de forma geral não está legal, crescendo bem abaixo do previsto. Isso puxa a cotação do minério de ferro cada vez mais para baixo. E do outro lado a gente tem toda a ingerência que a gente vem tendo sobre a empresa, por conta da troca de CEO com conselheiros independentes pedindo renúncia. E mesmo com tudo isso a gente ainda vê a empresa entregando bons números de produção, superando as expectativas de mercado, e resta a gente saber agora no balanço financeiro quanto ela vai lucrar de fato e quanto ela vai estar distribuindo em forma de dividendos. A expectativa, mesmo com queda de lucro, ela ainda é de um dividendo muito forte para esse ano da Vale. Já anotem na agenda, a Vale divulga o resultado dela no dia 25 desse mês. Passando rápido aqui pela Copel, aproveitando esse gancho de dividendos, a gente tem duas boas notícias para a empresa. Na data de ontem, a ANEEL, que é a agência reguladora nossa, ela elevou em 2% as receitas da empresa, que a gente fala da RAP, que é a receita anual permitida, de transmissão da Copel. É para o ciclo 2024 e 2025, esses valores começam a partir do dia 1º desse mês, 1º de julho, e o valor total de receita anual da empresa passa para casa de 1,6 bilhões
bilhões de reais. E por mais que pareça um valor baixo, é uma notícia positiva. A gente já traz algum tempo que toda aquela elevação de IGPM e IPCA, as correções que as empresas elétricas tiveram, principalmente no ano de 2021 e 2022, elas não vão se repetir tão cedo. Elas são corrigidas por índices e os índices hoje eles estão bem mais baixos. Tanto IGPM como IPCA, que são os mais utilizados, eles estão muito longe de todo aquele processo inflacionário que a gente teve, mas o mais importante aqui é de que mesmo de maneira lenta, a empresa continua crescendo em receita. Outra notícia também positiva, que pode trazer mais dividendos extraordinários para o sócio, foi a recente venda da Compagás, um valor muito considerável, que faz parte do processo de desinvestimentos da Copel. E a gente teve quase que um consenso, o mercado enxergando isso de maneira muito positiva, a empresa focar naquilo que ela faz de melhor. O BBA trouxe de novo a recomendação de compra com desempenho acima da média para a empresa. A Levante traz que esse desinvestimento pode trazer um pagamento de dividendos extraordinários para a empresa ainda esse ano, e o Morgan Stanley também na mesma linha. Uma venda estratégica que agrega valor e, ao mesmo tempo, abre espaço para dividendos ainda maiores. No final, todos eles têm recomendação de compra para a empresa, mas vale o comentário de que esse não é motivo para que você se torne sócio da empresa. Aqui a gente fala de dividendos extraordinários, aqui a gente fala de um não recorrente. O sócio ele não pode contar com isso, vale muito mais a pena olhar para os números da empresa e aquilo que ela consegue entregar de dividendos de maneira constante, trimestre a trimestre. Já anotem na agenda, a Copel divulga o resultado dela no dia 7 de agosto. Comentar agora sobre o Bradesco. O Santander trouxe a estimativa e a previsão deles porque o banco pode entregar de lucro nesse trimestre. Já anotem na agenda, o Bradesco divulga o seu resultado no dia 5 de agosto e a matéria traz a seguinte pergunta: será que chegou a hora da virada de chave para o Bradesco? E na minha opinião não, porque se esses forem os números, se essa estimativa do Santander estiver correta, e a gente vai olhar eles melhor agora, apesar de um lucro de 4 bilhões e apesar dele cumprir o guidance na faixa mínima, os números de fato não são nada legais. O Santander espera que o Bradesco lucre 4,2 bilhões, o que traria uma queda de 5% quando a gente compara ao ano anterior, que é 2023, e já na comparação trimestral a gente teria um aumento em 2% no lucro. O Santander estima que o Bradesco deve ter um crescimento na carteira de crédito, o que é positivo, só que por outro lado, a margem financeira ainda vai estar comprimida, ainda vai ser prejudicada, principalmente porque a taxa de juros ainda está alta. Comentário rápido: o Bradesco ele é um dos bancos mais sensíveis a uma Selic alta, tanto ele quanto o próprio Santander, que está trazendo essa prévia, eles trabalham muito mais com pessoa física, que é o setor de atuação que mais sofre com uma taxa de juros alta e contribui muito mais para o índice de inadimplência. E eles inclusive pontuam aqui: esperamos que os resultados do segundo trimestre sejam piores do que as expectativas consensuais, ou seja, existe um consenso na casa de 4 bilhões, eles esperam uma entrega pior do banco no resultado do segundo trimestre. O banco vê uma ligeira melhora no NPL indo para 4,8%, mesmo com essa melhora ainda é muito alto. E além de tudo isso, o Santander também espera um aumento de despesa com provisionamento, uma alta de 6%, e despesa com provisionamento é o PDD que eu sempre trago para vocês. Então, quando a gente soma tudo isso, a prévia realmente ela não é animadora, porque mesmo que a gente olhe para um lucro de 4 bilhões, multiplique isso por 4 e a gente chega num resultado de 16 bilhões de reais, o que está dentro do guidance do Bradesco para esse ano, apesar do lucro atender e apesar da carteira crescer 4%, isso não é tudo. Exatamente os dois pontos que eu trago desde o ano passado, que são margem financeira e o PDD do banco, esses são os dois pontos que na hora que o Bradesco melhorar, tudo vai melhorar, o ROI, cotação vai subir. De acordo com o Santander, a gente não vai ter uma melhora, na realidade, na opinião deles, a gente vai inclusive ter uma deteriorização de margens e um aumento no PDD. Eu confio tranquilamente na recuperação do banco, isso não é nada diferente do que todos os outros bancos já passaram na história. Comento isso melhor lá na nossa comunidade, o Bradesco faz parte da carteira, faz parte da estratégia, mas se isso que o Santander está trazendo de fato se concretizar, o sócio vai ter que esperar mais um trimestre para a gente tentar enxergar alguma coisa de positivo nos números, no balanço e até mesmo na cotação do Bradesco. Então esse foi o vídeo de hoje, falamos de Vale, Copel e Bradesco. E caso você queira abrir conta no BTG, que é a corretora que eu utilizo para investir, com diversos benefícios, ou para simplesmente ter possibilidade de negociação de taxas e uma comunicação direta
com o nosso assessor aqui da carteira da comunidade. Tem um link no comentário e de maneira bem rápida, até mesmo pelo celular. Preenche o formulário, que muito em breve o pessoal já vai estar entrando em contato com você. Deixa no comentário o que você achou, se é sócio de alguma dessas empresas ou não, e nunca se esqueçam das 3 chaves do sucesso. Encontre excelentes empresas a preços atrativos, com uma excelente gestão e nunca mais as vendam. Tranque as 7 chaves. O Value Investing foi e ainda é a melhor maneira do investidor pequeno e individual multiplicar o seu capital na bolsa de valores. Nos vemos no próximo vídeo e até lá.